Nós vamos falar hoje sobre quais os ácidos indicar para a pele madura. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de pensar no ácido que nós vamos passar, toda vez que a gente vai falar de um assunto denso, de um assunto que envolve conteúdo, de um assunto que envolve um raciocínio clínico, primeiro você precisa dar um passo atrás, voltar na base do raciocínio. Por que isso? Porque é assim que você vai construir um raciocínio clínico fundamentado, que vai te ajudar na definição do tratamento, na resposta que você precisa encontrar para aquele produto. Então a nossa pergunta hoje é: qual é o ácido para a pele madura? Primeira coisa que a gente precisa entender então é o que é uma pele madura, né? Como que a gente sabe? Se você começar a sistematizar assim o seu raciocínio, né? Você vai ver que isso é um exercício no início, fica um pouco difícil, né? Às vezes a gente tem que ficar ali se esforçando, né? Gastando mais energia para fazer esse tipo de raciocínio. Depois você vai ver que as coisas fluem com mais naturalidade, que automaticamente toda vez que você for pensar em qualquer assunto de estética, toda vez que você for avaliar uma pele, toda vez que você for falar sobre um cosmético com o seu paciente, toda vez que você for pensar em indicar um cosmético para o seu paciente, o seu raciocínio vai funcionar de uma maneira mais automática, mais natural, vai fluir mais leve, tá bom? Mas no início, até a gente criar o hábito, até o seu cérebro começar a fazer esse tipo de estratégia de raciocínio automaticamente, as coisas vão ser mais árduas, né? Igual começar a dirigir. Quando você tá começando a aprender a dirigir, a gente não tá acostumado a passar a primeira, segunda, terceira, não é? Então, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, lá pela minha terceira aula de direção, que eu já tava um pouquinho menos medrosa com os carros à minha volta, assustando menos com os barulhos, eu tinha que ficar muito ligada no movimento que a minha mão tava fazendo com a marcha. Eu não conseguia passar a primeira e segunda sem olhar para a marcha. Principalmente terceira, às vezes eu achava que estava engatando a terceira, engatava a quinta. Depois a gente começa a desenvolver o quê? Um feeling. Que você, pelo barulho do carro, pelo esforço que o carro está fazendo, você já começa a identificar, por exemplo, em qual marcha que o carro tá. E que toda vez eu falo que a gente tem que dar 2 passinhos para trás, começar lá do fundamento, e a gente precisa ficar ali funcionando no modo meio que alerta. Quando você começar já a funcionar dessa maneira naturalmente, vai meio que no piloto automático. Você já vai começar, pele madura. O que a pele madura não tem, ou o que a pele madura tem que eu preciso pensar nela de uma maneira mais especial? Então, pele madura não é simplesmente a pele de uma mulher mais envelhecida, não é simplesmente a pele de uma mulher acima de 40 anos. São características. A gente precisa entender características específicas dessa pele. Hoje a gente vai ver isso nessa aula, então. O que é uma pele madura? Quais as necessidades da pele madura que você precisa pensar para escolher melhor o ativo que você vai indicar, né? Qual é o momento? E cada pele tem uma necessidade diferente. E aí, o que você precisa entender? Existem necessidades que fazem parte do conceito de pele madura, mas existem necessidades que dependem do tipo de pele da sua paciente. Então, essas necessidades que a gente vai falar são necessidades de qualquer pele madura. E aí, baseado na sua avaliação clínica da pele, baseado na definição do tipo de pele da paciente, você vai definir qual vai ser, por exemplo, a textura. Dependendo se é uma pele mais oleosa, uma pele acneica, você não vai poder passar, às vezes, um ativo com uma textura mais densa para hidratar. Vai ter que, às vezes, pensar num outro tipo de veículo, né? Então, as necessidades da pele madura tem 2 braços, 2 raciocínios aí. Toda pele madura tem alterações que são em comum de qualquer pele madura, mas tem ainda as particularidades de cada tipo de pele. E é por isso que é tão interessante, que é tão desafiador fazer parte desse mercado da estética e principalmente entender de pele. Por isso que é tão maravilhoso, por isso que eu sou tão apaixonada, porque você nunca tá na sua zona de conforto.
né? Você nunca decora receita de nada. Porque quando você acha que você entendeu o que é uma pele madura, vem uma pele madura com rosácea, vem uma pele madura ressecada, você precisa ali desenvolver novas habilidades, sensibilidade, né, para identificar o que aquela pele precisa naquele momento. Por isso que eu quero te ensinar a raciocinar, a pensar. Porque senão, se eu vier aqui falar pele madura é uma pele que tem isso, você precisa passar esse ativo. Isso vai funcionar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª paciente que você for atender, ela vai ter uma pele diferente, você vai ficar paralisada ali, travada, porque não vai saber raciocinar além. Então é por isso que eu falo tanto pra gente tomar muito cuidado com receitas prontas de cosmético, receita pronta de fórmula manipulada, porque muitas vezes não serve para a maioria das peles. Serve para um grupo, mas para outro não vai servir. Mesmo que tenham ali características de pele madura, tá bom? Então, quais que são as necessidades específicas de uma pele madura? Essas necessidades, elas precisam estar alinhadas com as alterações de uma pele madura. Alterações essas que têm a ver com o processo de envelhecimento cutâneo. A partir daí, você vai entender e definir qual é a prioridade daquela pele, né? E aí sim você vai definir o ativo. Agora, uma coisa eu preciso dizer para vocês. Isso sim é uma regra. Toda pele madura precisa de um tratamento à base de pelo menos um ácido. Essa regra, isso que eu tô dizendo aqui, você não vai encontrar em livro. Ninguém vai falar que toda pele madura precisa de ácido, mas toda pele madura precisa de ácido. Toda pele madura, para ficar bonita, para ficar saudável, para ser renovada, ela precisa de um tratamento à base de ácido. Pelo menos um. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Então, o que é uma pele madura? A pele madura é uma pele que tem características próprias que ultrapassam a definição do tipo de pele. Então você tem lá tipo de pele, fototipo de Fitzpatrick, você tem o tipo de pele baseado na classificação de Bauman, mas além disso, nós temos ali um outro grupo macro que vai englobar vários tipos de Fitzpatrick, vários fototipos, vários tipos de pele dentro da classificação de Bauman, que é a classificação de pele madura, que depende da idade, mas mais que da idade. Então, é a idade mais algumas alterações fisiológicas. E uma pele madura, ela é classificada como pele madura quando você tem uma queda na produção de colágeno endógeno, uma diminuição do metabolismo celular, ou seja, você já tem uma desaceleração da renovação celular, turnover celular. Então, você tem uma queda na produção do colágeno endógeno, você tem uma diminuição do metabolismo, tem um errinho de português aqui, diminuição do metabolismo celular, desaceleração da renovação celular, que é o turnover celular. Dentre outras alterações, como queda na concentração de água desta pele, ou seja, uma diminuição, retenção de moléculas de água. Pele madura não é apenas uma classificação de faixa etária, tá, gente? Não é. Por quê? Porque tem gente que tem características de pele madura um pouco mais jovem, tem gente que tem um pouquinho mais pra frente, 1, 2 anos depois. Não depende simplesmente da idade. Então eu não posso falar com vocês, por exemplo, que uma pele madura é uma pele acima de 35 anos.
A gente pega ali uma faixa de idade, mas existe, Camila, então, uma faixa de idade onde a gente classifica? Existe. E eu sei que a nossa percepção do envelhecimento, ela demora para acontecer. Ela demora 5 a 10 anos para acontecer. Então, quando você percebe que você está envelhecendo, quando você começa a perceber as alterações do envelhecimento na sua pele, você tem que pensar o seguinte: poxa, eu já comecei então a envelhecer há mais ou menos 5 a 10 anos atrás. Por exemplo, eu comecei a notar mesmo alterações na minha pele que começaram a me incomodar, como alguns pezinhos de galinha, um discreto envelhecimento, desidratação dessa região aqui da pálpebra inferior, por exemplo, quando eu fiz mais ou menos 30 anos. Foi aí que eu comecei a perceber de verdade. Hoje eu já começo a perceber mais porque o meu olhar está mais aguçado para isso. Mas a maioria das mulheres chega com 35 anos. Na verdade, os sinais começaram a aparecer com 30, mas aí às vezes a percepção do paciente não é a mesma que a sua. E o paciente ele enxerga aquilo como, eu estou trabalhando demais, porque coincide com o nosso pico de produtividade na vida. Coincide, por exemplo, com a idade em que a grande maioria das mulheres se torna mãe. Então, muitas vezes, coincide com um período da vida muito atarefado, muito conturbado. E aí, com 30 anos, a gente não está muito antenado ali para aquelas alterações de envelhecimento. Só que o filho cresce, às vezes passa um pouquinho aí, 1, 2, 3 anos, a gente faz 35 anos, e aí, quando a maquiagem já não tampa mais algumas alterações, quando a gente já começa a perceber e a se incomodar mesmo, com às vezes uma olheira que te dá uma aparência mais de cansaço, uma aparência mais de carinha fechada, mas aí você precisa pensar que começou lá atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pele madura, ela começa em torno de 25 a 30 anos. É onde começa uma pele madura. Ellen, quando eu me dei conta, já estava com o famoso bigode chinês. As pacientes queixam muito, bigode chinês, começa a notar. E uma coisa que é muito interessante, talvez você saiba, talvez não, mas quando o bigode chinês começa a aparecer, não quer dizer que o problema está aqui no bigode chinês. A grande maioria das alterações que são responsáveis pelo aparecimento aqui desse sulco nasogeniano por volta de 30 a 35 anos é a queda da estrutura da face aqui, no terço médio, nessa região. Porque é isso daqui que segura o nosso bigode chinês no lugar. Então, quando isso acontece, esse paciente precisa de fazer uma reestruturação na face, talvez com pontos de MD codes nessa região malar, para segurar a queda das estruturas. Porque o que acontece, dentro do envelhecimento é o remodelamento ali dos coxins gordurosos, uma reabsorção óssea intensa que a gente tem aqui nessa região, que faz a pele ficar um pouquinho mais caída. Mas o que cai aqui é a estrutura da face. Então a gente precisa reestruturar mais do que só preencher aqui. Quando você só preenche o bigode chinês, você não está atuando no processo do envelhecimento em si e acaba que o paciente vai continuar desenvolvendo o processo de envelhecimento e envelhecendo mais rapidamente. Então, a faixa etária é mais ou menos entre 25 e 35 anos e são essas alterações que você vai notar na pele. Vamos voltar lá no início, então. Então, o que é uma pele madura? A gente já falou o que é, Quais são as necessidades da pele madura? Quais são as alterações do processo cutâneo de envelhecimento? Quais são as alterações, gente? Pele madura tem flacidez leve. Começa com uma flacidez leve por causa da perda de colágeno, da desestruturação das moléculas de elastina. Então a pele perde elasticidade, Como é que você pode testar isso? Você precisa pegar aqui nessa região, por exemplo, e fazer às vezes esse movimento de pinça. E a elasticidade é a capacidade da pele voltar ao normal, depois que você pinça. Então, se essa pele demora um pouquinho para voltar, é uma pele que já está começando ali a ter uma flacidez leve. Então, alterações flacidez leve, aparecimento de hipercromias,
que são manchas leves, tipo melanose solar. O melasma, ele não tem a ver com o envelhecimento. O melasma tem um fator fisiológico, tem uma fisiologia baseada na alteração hormonal, baseada na exposição solar. A melanose solar tem a ver com a exposição solar, mas tem a ver com a idade. São alterações que acontecem na nossa pele a partir de 30 anos, principalmente. Então, melanose solar, lentigo solar, a piora das efélides, que são as sardas, né? Ceratose actínica. Ceratose actínica, no geral, ela aparece em fases mais tardias, por exemplo, 40, 45 anos, tá? Mas já pode acontecer. Eu já tenho uma mais fininha aqui, assim, nessa região. Tá? Ela é em alto relevo, né? Mas ela pode não ser mancha, tá? A gente tem o aparecimento de rugas e linhas finas. A gente tem o ressecamento da pele. A pele fica naturalmente mais ressecada. Perda da luminosidade, diminuição da circulação. Olha, são muitas alterações, presta bem atenção nisso, é muita coisa que acontece durante o envelhecimento. Então, diminuição da circulação sanguínea da face, a gente tem um acúmulo de células mortas, dos queratinócitos. Queratinócitos são as células do extrato córneo que estão mortas já, né? São as células da epiderme que saíram lá do extrato germinativo, foram se diferenciando nas outras camadas da epiderme até chegar ao extrato córneo. No extrato córneo já não tem núcleo mais essas células, né? Então são células que estão mortas, mas são células que estão se acumulando ali, que na nossa pele naturalmente elas já se renovam, então elas vão ali se desprendendo da epiderme. Só que depois de 20 anos, depois de 25 anos, a cada ano, esse turnover celular fica mais lento. Então, a gente precisa de quê? Algum ativo para estimular aquilo ali. Por que eu tô falando isso tudo com vocês? A hora que eu começar a falar dos melhores ácidos para a pele madura, você vai entender por que eu tô falando que aquele ácido é melhor do que aquele outro para a pele madura. Você vai entender por que eu estou escolhendo, por exemplo, o ácido glicólico mais do que escolhendo, por exemplo, só o salicílico. Você vai entender qual é o fundamento disso. Pele que não é mais resiliente, né? Exatamente, pele que não é mais resiliente. Bom, então essas são as alterações, né? Diminuição da plasticidade. Vou colocar aqui que faltou. Diminuição da plasticidade, a diminuição da hidratação da pele, né? Então a pele fica mais ressecada. Perda de água, vamos colocar assim, para ficar mais simples. Perda de água. Ok? Então essas são as principais alterações. E aí, para a gente definir agora os ativos, a gente tem ácidos que são importantes. Eu vou falar para vocês quais são os ácidos. A gente tem algumas vitaminas que precisam ser passadas simplesmente para essa pele. A gente tem antioxidantes tópicos e orais, né? Então são várias classes de ativos que a gente precisa passar numa pele madura. Aqui hoje nós vamos focar nos ácidos. Esse ácido ele precisa ter a capacidade de quê? De acelerar o turnover celular. Ele precisa estimular. Uma vez que a pele madura tem uma queda ali na circulação sanguínea, um prejuízo, a gente precisa de um ativo que estimule, então, a neovascularização. Precisa de um ativo que estimule a produção de colágeno, né? Se a gente falou agora que a pele madura ela começa a ter várias alterações, começa a ter flacidez, porque existe uma diminuição na produção de colágeno, então a gente precisa de algum ativo que estimule a produção de colágeno. E para estimular a produção de colágeno, a gente precisa de ter alguns pré-requisitos, alguns ingredientes disponíveis nessa pele para poder começar a produzir o colágeno. Então a gente precisa de acelerar o turnover celular, estimular a neovascularização, estimular a produção de colágeno, impedir
a perda de água, né? A gente precisa impedir a perda de água da pele. Como é que a gente vai fazer isso? E precisamos aumentar a retenção de água dessa pele. Nós precisamos diminuir a formação de manchas, clarear as manchas já formadas. E aqui a gente precisa desacelerar o processo em geral de envelhecimento. Então, um ativo com essas propriedades, o que ele precisa ser? Ele precisa ser queratolítico, ele precisa ser hidrofílico, ele precisa ter a capacidade de ativar fibroblastos e provocar uma leve inflamação, né, gente? Uma leve inflamação, uma inflamação controlada. Por quê? Porque é ela que vai fazer a produção de colágeno. Ele precisa ativar a circulação sanguínea. Então, ele tem ali algumas propriedades específicas. E nós temos no nosso arsenal terapêutico, dentro da cosmetologia, de todo o conhecimento, alguns ácidos específicos que fazem isso. Dentre eles, o principal, o ácido que é mais estudado, o ácido que já está mais do que comprovado, que tem todas essas atividades juntas, é o ácido retinóico. O ácido retinóico, que é ali a vitamina A na sua forma ativa, né? Ele é o ácido mais antigo que se usa em dermatologia, que se usa no rejuvenescimento. Ele é o padrão ouro para rejuvenescimento facial. É o ácido que tem o menor custo-benefício. Gente, então gravem isso que eu vou dizer para vocês, porque o pessoal adora passar ácido retinóico para tratamento de acne, para tratamento de mancha, sendo que ácido retinóico, a principal função dele não é nem tratamento de mancha, nem para tratar acne. A função do ácido retinóico é rejuvenescimento. 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 Vou falar isso 20 vezes. Rejuvenescimento. Então, pelo amor de Deus, profissionais da área da estética, parem de indicar ácido retinóico como a primeira opção para tratamento de melasma. Ácido retinóico é a primeira opção, é o padrão ouro para tratamento do envelhecimento, para rejuvenescimento. Rejuvenescimento, hashtag rejuvenescimento. Até hoje não tem problema nenhum errar. A partir de hoje não pode mais errar isso. Então, o ácido retinóico é o primeiro. Por quê? Ácido retinóico tem atividade queratolítica? Tem. Ele atua onde ali? Nos desmossomos. Ele enfraquece a ligação entre os desmossomos. O que é o desmossomo? É o cimento que fica entre as células mortas que estão no extrato córneo. Ele enfraquece essas ligações e fazem o desprendimento dessas células mortas da camada córnea. Ele tem atividade queratolítica? Tem. Ele tem atividade de ativadora da neovascularização sanguínea? Sim. Ele ativa colágeno e aumenta a produção de colágeno? Sim. Ele provoca uma leve inflamação para aumentar ali a ativação dos fibroblastos? Sim. Mas ele acelera o turnover celular, então ele tem uma atividade ali de clareamento da mancha? Também. Então, o ácido retinóico é padrão ouro para o rejuvenescimento. Um outro ácido que tem uma atividade importante também para rejuvenescimento é o ácido glicólico. O ácido retinóico, eu prefiro, assim, se a paciente não tem nenhuma contraindicação a usar o ácido retinóico, gestante não pode usar, paciente que tem muito vasinho na pele não pode usar, porque se tiver muito vasinho, você vai aumentar essa produção de vasinhos. O paciente fica incomodado com aqueles vasinhos que se chamam telangiectasias, ela vai dizer para você em menos de uma semana que piorou essa produção desses vasinhos, tá bom? Ácido glicólico, ele pode ser usado principalmente em pacientes que têm, por exemplo, telangiectasias
que precisam de ativos rejuvenescedores. Eu opto por associar o ácido glicólico. Às vezes, a associação do ácido retinóico com glicólico é melhor do que você passar um só. Doutor, o dermatologista que me indicou ácido retinóico não falou nada sobre preparação da pele para receber o ácido. Pode isso? Normalmente, se a concentração for muito baixinha, em si ele já vai ser a preparação da pele. Mas realmente precisa, né? Porque como é que você vai passar um ácido para uma pessoa que às vezes nem protetor solar, às vezes nem fazer uma limpeza de pele, às vezes nem usar um sabonete facial não utiliza? Então precisa ter um preparo, né, da pele, um preparo da maturidade do paciente para receber esse tipo de ativo. É o que eu falo sempre, Ellen. O grande problema é que os fundamentos estão sendo deixados de lado. O básico do básico. As pessoas não estão fazendo o básico bem feito. E fazer o básico bem feito é preparar o paciente, é preparar a rotina de pele, é amadurecer a pele para receber todos os ativos de tratamento, principalmente ácido, para que ele tenha ali uma otimização dos resultados, para que ele possa ser absorvido com maturidade na pele, para que ele possa ser absorvido sem irritabilidade, sem gerar sensibilidade, né? E aqui, quando a gente fala do ácido glicólico e retinóico, eu estou dizendo com ativos home care. Então, são concentrações baixas, são concentrações que não vão gerar sensibilização da pele, tá bom? O que é diferente de você usar esses ativos como pré-peeling. Então não confundam, tem muito profissional que confunde, acha que o ácido retinóico e o ácido glicólico são usados apenas como pré-peeling, como preparo da pele, e não. Eles são usados como ativos em um protocolo de rejuvenescimento home care. Podem ser usados também como preparo pré-peeling. O ideal é que, se você vai fazer um peeling, que você utilize o preparo com ácidos adjuvantes. Então, eu sempre prefiro, isso é uma dica, eu sempre prefiro usar ativos diferentes no pré-peeling do que os ativos que eu vou usar no peeling, para que eles tenham uma atividade sinérgica e uma atividade ali adjuvante, né? Um potencializando a ação do outro. Então, ácido retinóico, ácido glicólico são para mim os ativos que têm o maior potencial de rejuvenescimento. Tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, em geral, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma fórmula magistral, uma fórmula manipulada, em que você vai associar o ácido hialurônico com os outros ácidos, porque o ácido hialurônico, a grande importância dele é na retenção de moléculas de água na pele. Ou seja, hidratação. A gente não falou que a pele madura, ela tem um déficit na hidratação? Então a gente precisa de ativos que segurem a molécula de água, porque pele hidratada é pele que retém molécula de água na camada da epiderme e da derme. É a manutenção do manto hidrolipídico, manutenção do equilíbrio da pele, tá? Então o ácido hialurônico, ele tem uma grande função aí. Ácido retinóico, ácido glicólico, ácido hialurônico. Eu vou falar para vocês agora dois ácidos que eu gosto muito, que são polihidroxiácidos, que eu uso para home care muito. Ácido lactobiônico e a gluconolactona. Ambos têm muita atividade na retenção hídrica da pele, então seguram muito a água na camada da epiderme, tem uma atividade adjuvante muito importante, então associar, são polihidroxiácidos, tá, gente? Então vou colocar aqui entre parênteses, polihidroxiácidos, são polihidroxiácidos, eles têm uma capacidade incrível de rejuvenescer sem sensibilizar. Por que isso é tão bom? Principalmente para pacientes que não toleram ácido retinóico, pacientes que têm a dermatite pelo retinol, tá? Pelos retinoides. Então eu gosto de associar, porque quando você associa ativos, você pode usar o benefício de cada um deles sem causar os efeitos adversos. Combinado? Tem vários outros ácidos que são indicados para rejuvenescimento, mas esses são os principais.
são os que eu acho que é aquela história de domínio básico primeiro, para depois passar para ácidos mais novos, ácidos que as pessoas estão usando em concentrações diferenciadas, algum ácido diferente que o mercado lançou recentemente. Domínio básico primeiro. Quando é que você vai utilizar ácidos para rejuvenescimento? Esses que eu passei para você, eu gosto de uso noturno. Então, hoje, esses tratamentos que eu estou passando aqui são para uso noturno, tratamento noturno, porque você vai passar ali 6 a 8 horas com esse ativo na sua pele. Idealmente, uso diário. Se a pele sensibilizar muito, alterne os dias de uso até a pele se adaptar. Combinado? Durante o dia, eu não gosto de utilizar nenhum tipo de ácido, eu prefiro usar o quê? Antioxidantes que vão ser ali ativos, que vão ter atividade cinética com o ácido que eu uso noturno. Então, o uso do ácido, quando a gente inicia ali o processo de envelhecimento, o ideal é que você use ativos diariamente para ativar esse rejuvenescimento, para prevenir novas cascatas de envelhecimento. Tá bom? Então é uso diário. Nunca esquecer da fotoproteção. Nós temos inúmeros outros ativos que têm atividade sinérgica com os ácidos para rejuvenescimento, antioxidantes, vitaminas, peptídeos, fatores de crescimento, tudo isso. Mas o assunto de hoje é ácidos para a pele madura. Fique com esses 4 ácidos na cabeça, com esses 5 que eu passei para vocês. Domínio básico, estude, a bioquímica, a molécula, a maneira de atuar na pele, como ele é absorvido, o que impede esse ácido de absorver mais, o que impede ele, às vezes, de ter a sua atuação otimizada. Depois a gente passa para outros ativos. Vamos passo a passo, dominando primeiro o básico de tudo. Quem tem pele muito sensível a Vitacid pode fazer peeling com ácido retinóico 5%? Carla, é o seguinte, se você fez a experiência com o Vitacid e viu que tem muita sensibilidade, eu não usaria retinóico, tá? Eu usaria um ácido lático, eu usaria um pilha de Gessner para começar o mais baixinho, depois eu tentaria o retinóico. Pode ser que seja uma falta de maturidade dessa pele. Tenta primeiro preparar a pele, engrossar essa derme, sensibilizar menos a epiderme, deixar ela mais estruturada, mais compacta, para depois você tentar reintroduzir o retinóide. Se a pele tolerar, aí você faz o peeling, tá? Inclusive é uma das maneiras que eu uso para ver se esse paciente vai descamar muito ou pouco. Se o paciente descama muito já só com Vitacid em casa, eu não faço peeling de retinóico inicialmente, não. Eu vou fazendo ali ácido salicílico, faço ácido salicílico umas 3 sessões só para ver a descamação, para preparar a pele, hidrato bastante, ativo o colágeno, para depois tentar o retinóico, porque senão essa pele vai descamar demais, vai sensibilizar demais e não vai ter o resultado que ela gostaria, tá? Você corre o risco até de fazer uma hiperpigmentação aí inflamatória, corre o risco de ter complicações e aí não vai ser legal, tá bom? Pele que tem dermatite por retinoide, primeiro você tem que tentar dessensibilizar a pele, preparar e amadurecer a pele, engrossar a epiderme, mas engrossar com células jovens. E isso você vai conseguir através de uma rotina de pele domiciliar otimizada, com outro tipo de ácido, tentando ali driblar essa cascata de descamação. Um beijo para vocês, gente!